Fala galera, bora para mais uma resolução de exercício? Já vai deixando aquele like aí para ajudar o canal. Então, vamos lá. Durante uma transformação química, as concentrações das substâncias participantes foram determinadas ao longo do tempo. O gráfico a seguir resume os dados obtidos ao longo do experimento. Então, nós temos o gráfico aqui, onde nós temos duas curvas que estão descendo, que são os reagentes, tá? E uma curva que está subindo, que é o produto. Então a gente tem que ter muito isso daqui em mente, tá, pessoal? Porque senão a gente começa a fazer a interpretação errada, tá? Então, tem algumas afirmações, né, que ele vai falar que, ó, a respeito do experimento foram feitas algumas afirmações. Então vamos ler uma por uma e verificar quais são verdadeiras e quais são falsas. Então nós temos aqui, ó, 1. A e B são reagentes e C é o produto da reação estudada? Pois muito bem, pessoal. A não é a curva que está subindo? Se a curva que está subindo, ela só pode ser produto e não reagente, tá? Os reagentes são B e C, então é falsa a 1, tá? Ó, 1, falsa. Vou até riscar ela aqui, tá certo? Só por esse motivo, tá legal? Vamos ver a 2. A reação química estudada é corretamente representada pela equação B mais 2CA. Vamos verificar então aqui, pessoal. Vou colocar até aqui em cima, tá? Então, ó, nós temos B mais 2C formando A. Referente a isso, tá? A colocação das letras estão certas na equação. Agora a gente tem que ver a proporção estequiométrica dele. Deixa eu colocar um 2 aqui melhor, né? A proporção estequiométrica. Então, tá vendo, pessoal, que ambos estão partindo de 1 mol por litro? Ó, 1 mol por litro o B, né? Então, no equilíbrio, ele atinge e fica com 0,6. Ou seja, houve um consumo de quanto? Não houve um consumo de 0,4? Então, consumo, vou até colocar aqui, ó. Consumo. O de B, ele teve um consumo de 0,4 mol por litro. Por que 0,4 mol por litro? Porque ele parte de 1 e vai até 0,6, ou seja, 1 menos 0,6, 0,4. Tá vendo que C ele vai de 1 até 0,2 no equilíbrio? Então, quanto que houve o consumo aqui? Ele houve um consumo de 0,8 mol por litro, porque ele está partindo de 1, então fica mais fácil, né? Então, a gente tem uma noção aqui. Tá vendo que na equação, a estequiometria, né, não tá 1 para B e 2 para C? Isso aqui a gente pode considerar como correto? Sim, porque ele está partindo, ó, 1 mol, aqui eu tenho 2 mols. Aqui ele ficou no final 0,4 e aqui ele ficou no 0,8. Ou seja, o C sempre vai ser o dobro de B. Então, sim, bateu, ó. Porque eu tenho 1 de B, eu tenho que ter 2 de C. Se eu tenho 0,4 de B que foi consumido, quanto que foi de C? 0,8. Então, tá certo. E tá vendo que aqui, ó, na estequiometria de A, eu tenho 1 também? Olha lá. Se eu tenho 1, tem que ficar quanto? A formação. Olha lá. Não partiu de 0? Tá certo. Todos os produtos partem do zero no início da reação, tá bom? Tá vendo que ela aumenta e vai até 0,4 na mesma proporção de consumo de B. Ou seja, o quanto reage de B é o quanto que vai formar de A, na mesma proporção. Então, se formou, né? Consumiu 0,4 de B, quanto que vai formar de A? 0,4, tá? Isso daqui é o consumo, tá bom? Por isso que eu coloquei aqui, ó, consumo. Então, tá certo, é verdadeira 2. Então, vamos lá. 3. Não houve consumo completo dos reagentes, sendo atingido o equilíbrio químico? Verdadeiro também. Nem toda reação, pessoal, precisa ter o consumo completo dos reagentes. Pode ser que tenha um momento que ele vai entrar no equilíbrio dinâmico naquilo que a gente fala, né? Porque aqui em química a gente diz equilíbrio dinâmico. O que que acontece, pessoal? Se fosse consumo completo, ele ia partir de 1 para 0. Tanto B quanto C.
Ia formar muito mais de A, mas não necessariamente, tá? Nem todas as reações são assim, tá bom? Então, pelo gráfico, a gente consegue analisar dessa forma. Houve consumo de B, houve consumo de C, tá certo? Mas não tudo, não houve consumo completo dos reagentes. Poderia haver de um reagente completo? Até pode, mas nesse caso específico não teve, tá bom? Então a 3 é verdadeira, porque não houve consumo completo. Então vamos lá. 4. A constante de equilíbrio dessa reação no sentido da formação de A, então ó, B mais 2C formando A, nas condições do experimento é menor do que 1, vamos ter que calcular. Aí a gente tem que calcular de qualquer jeito. Tá certo? Pessoal, é bom a gente montar essa tabelinha. Por que montar essa tabelinha? Porque nós temos aqui, ó. Sempre nós teremos aqui, ó, início e equilíbrio. Tá? Vou até colocar aqui, ó. Equilíbrio. Até dá para escrever aqui. Nesse caso aqui, deixa eu colocar um pouquinho mais para baixo, porque senão não vai dar pra gente... Equilíbrio. Tá certo? O que a gente faz aqui, pessoal? Só para a gente ter essa diferenciação. A reação é a mesma. Vai ser quanto? B mais 2C formando A. No início, nós temos quanto dele? Agora a gente pode até mudar de cor aqui, ó. Então, vou até continuar a linha aqui, ó. A gente vai mudar de cor para ficar mais fácil. No início, eu tenho quanto de B? Eu não tenho 1 mol por litro? Então, ó, 1. De C, eu também tenho 1, não tenho? Enquanto de A, eu não tenho nada. No equilíbrio, ficou quanto? 0,6 de B, o quanto que sobra, tá? Aqui que eu fiz a análise na 2, é o consumo. Aqui é no equilíbrio. Tá vendo a diferença? Tá? Houve consumo de 0,4, ou seja, no meu equilíbrio sobrou quanto de B? 0,6. Enquanto no C me sobrou 0,2 e o A 0,4, que é o quanto foi consumido de B. Tá vendo que alguns valores mudaram, mas é em relação à interpretação, tá, pessoal? Aqui é o consumo, aqui eu estou no equilíbrio, tá legal? Agora é só nós montarmos a constante de equilíbrio. E quanto que vai ficar a constante de equilíbrio? Não vai ser assim, ó? Kc é igual concentração de A dividido pela concentração de C vezes, aqui é B, né? B vezes concentração de C ao quadrado. Pronto. Agora a gente vai substituir esses valores do equilíbrio. Então aqui, ó, Kc. Qual que é o valor, né? Qual que é a concentração de A no equilíbrio? Não é 0,4? Dividido. Qual que é a concentração de B no equilíbrio? 0,6. Qual que é a concentração de C no equilíbrio? 0,2. Só que não podemos esquecer que ela está ao quadrado. Então, ó, 0,2 elevado ao quadrado. Tá bom? Vamos continuar aqui, ó. Kc igual 0,4. Vamos fazer bem o passo a passo, tá? 0,6 vezes, quanto que é 0,2 vezes 0,2? Ou seja, né? Ao quadrado. Não vai me dar exatamente isso daqui, ó. 0,2 vezes 0,2 vai me dar 0,04. Tá bom? Agora, com isso aqui, a gente já consegue fazer o cálculo normal. Então, nós podemos fazer, ó, 0,4 dividido, pega 0,04 vezes 0,6, que vai me dar 0,024. Quanto que vai me dar essa constante de equilíbrio? Se nós pegarmos 0,4 dividido por 0,024, vai me dar
uma dízima, ou seja, a gente pode colocar aqui, ó, 16,67. Ou seja, é menor que 1? Não, não é menor que 1, é maior que 1, tá? Então é falsa a afirmação 4. Ou seja, a minha, né, a minha constante, a minha reação tende à formação dos produtos. Quando é maior que 1, tende à formação de produtos. Tá certo, pessoal? Então, as únicas corretas são 2 e 3, ou seja, a alternativa B. Tá certo, pessoal? Mais um exercíciozinho aí. Ele não é tão difícil, né? Eu acho que ele enche um pouco o saco, principalmente na parte estequiométrica que a gente tem que prestar atenção, porque são duas interpretações diferentes. Mas nada que a gente não consiga. Tá bom, pessoal? Então, se tiver alguma dúvida, coloca aí nos comentários, que é muito importante, que assim que eu visualizar, eu já tiro a dúvida de vocês. E para engajar o vídeo, coloca aí nos comentários também, hashtag exatamente química ou hashtag constante de equilíbrio. Tá bom, pessoal? E claro que eu tenho que agradecer todo o apoio, todo o carinho de vocês, porque vocês estão curtindo, compartilhando e comentando. Isso é de extrema importância. O YouTube entende que vocês estão gostando e começa a divulgar para mais e mais pessoas. Tá certo, pessoal? E eu convido você a ser membro. Por apenas R$ 2,99 por mês, você tem acesso antecipado a todos os vídeos aqui do canal. Ajuda a comunidade exatamente a crescer, trazendo conteúdo de qualidade. Conto com o apoio de vocês. Tá certo, pessoal? Então, aquele abraço. Valeu!